Olá amigos traders, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 4 de outubro de 2016. Vamos nesta primeira parte do Farol falar sobre os índices aqui no Brasil, dólar, índices lá nos Estados Unidos, vamos dar uma passada pelos juros, tá? Antes de a gente entrar nessa primeira parte, claro, depois tem a segunda parte, eu venho falando isso para o pessoal compreender melhor. Na segunda parte a gente fala sobre as ações, mas a segunda parte está dentro do nosso site da LS Análise, ok? Também aproveito para chamar a atenção que neste final de semana teremos curso presencial em Porto Alegre com o Stormer, conforme vocês viram no banner que passou antes aí do vídeo. Tá? É uma boa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre análise técnica para quem está aqui em Porto Alegre. Tendo dito isso, feito merchan, vamos ao mercado. Hoje, um dia de leve queda no índice Bovespa, uma queda de 0,21%. Na minha leitura, o mercado continua mostrando força. Tá? Ele segue escalando aqui esta LTA, em busca provavelmente do topo de setembro. Tá? A gente sabe que a gente está dentro de uma zona de congestão e o mercado vem apresentando uma característica de movimentos bem erráticos, então não dá para ter nenhuma convicção em relação aos movimentos de amanhã, tá? Mas eu sinto que o mercado está mais para alta, tá? Vem mostrando que está mais para alta do que para queda. Tá? Eu não tinha essa percepção antes, né? Então ao longo desse movimento eu mudei algumas vezes de sentimento, né? O que mostra que o mercado tá bem difícil de antecipar, né? Mas sendo bem frio aqui em relação à análise desse gráfico, o que a gente pode perceber é que os compradores estão no comando da situação, tá? Operações short que nós tivemos recentemente, na maioria já foram encerradas. Tá? As últimas sinalizações que o mercado deu em termos de trade, não especificamente em relação ao índice, mas entre os vários papéis que compõem o nosso mercado, os sinais mais fortes foram para alta. Tá? E operar na venda agora, principalmente se a gente pensar no índice, tá? Me parece prematuro. Tá? O índice teve oportunidades muito boas para realmente desenhar um movimento de queda, e se ele não desenhou é porque não é o momento. Tá? Enquanto o mercado principalmente estiver respeitando esta LTA e operando acima aqui da média móvel de 21 períodos, o viés é altista. O que não significa que a gente queira estar comprado no índice Bovespa, mas a gente deve favorecer as oportunidades que surgem na ponta compradora. Pensar em vendas, primeiro, o mercado tem que romper essa LTA e mostrar força nessa movimentação, tá? E no segundo momento oferecer o rompimento do fundo de setembro, ok? E eu não estou conseguindo deletar esse desenho que eu fiz. Agora sim, ok? Lá fora, se vocês acompanham os últimos faróis, vocês sabem que havia um viés, ainda, né, um viés baixista, há uma predominância de zigue-zague descendente, só que da metade de setembro em diante o mercado ficou muito errático, né, do movimento de contração. Reparem o tamanho dos candles que nós tivemos aqui ao longo do mês de metade do mês de julho e agosto, e o tamanho dos candles que nós temos nesse mês de setembro em diante, como a volatilidade cresceu, né? E a erraticidade também, né? O mercado vem contraindo, mas dentro aqui de um canal de baixa. Então dá para dizer que tem um viés mais baixista, mas é um viés fraco, tá? Nesse momento, antes era mais forte, agora eu entendo que esse viés perdeu um pouco, e é importante a gente ter uma sinalização de rompimento dessa faixa de resistência no índice Dow Jones, a resistência por volta de 18.405, para acreditar no movimento de alta, ou rompimento do fundo de setembro para acreditar no movimento de queda. E ainda nesse cenário,
Tá? Agora que se estabeleceu esse canal de baixa, a linha de retorno aqui não deixa o caminho muito aberto para um movimento realmente agudo. Claro, tudo depende de como o mercado romper, tá? Mas essa linha de retorno aqui incomoda para um cenário baixista. Okay? Mas reparem que hoje, lá nos Estados Unidos, foi um dia de queda, né, razoável para a volatilidade deles, 0,47 queda, e o nosso mercado aqui se mostrou forte em relação a esse movimento, tá? Apesar de também ter caído. Olhando aqui o mini do S&P, também há um viés um pouquinho mais baixista, mas o suporte que nós temos no fundo de setembro é mais forte do que o do índice Dow Jones. Então, é um gráfico mais avesso à queda, então. É importante, é bem importante o rompimento desse fundo, tá? Para a gente acreditar num movimento de baixa mais amplo. Bom, o mercado tá aqui contraindo, começa a perder essa LTAzinha de curto prazo, mas não define nada, tá? A gente realmente precisa de um candle que se destaque em relação a essa consolidação para acreditar numa direção de curto prazo que não seja apenas para o lado direito, tá? Que nos dá uma ideia de alta ou de baixa. Essa é a movimentação intradiária. Bom, vamos voltar aqui para o nosso mercado. Então, índice Bovespa mostrando um viés mais altista. Vamos olhar o INV16. O INV16 opera dentro de uma congestão maior e no curto prazo dentro de uma congestão menor, tá? Se o mercado conseguir romper estas máximas aqui, provavelmente a gente vai ter, né, um rallyzinho interessante até a máxima de setembro. O fechamento do nosso mercado futuro ontem se deu próximo a essa zona de resistência, tá? Na verdade, já testando isso aqui, né? Tá toda uma zona. Talvez o mercado insistisse aqui ainda em testar melhor essa estrutura. Se rompesse, daí abriria caminho para um movimento de alta mais amplo. Mas seria bastante natural um movimento corretivo. E o que nós tivemos no pregão de hoje? Uma abertura muito bagunçada em torno da linha d'água, indo para cima e para baixo da linha d'água, caindo de grande amplitude que não vai para lugar nenhum. Então o mercado já estava sinalizando que ia ser um dia mais errático, tá? E de fato foi. A gente começou a vislumbrar aqui um cenário de alargamento, e nesse sentido o que a gente esperava como região provável para o mercado buscar e parar um movimento corretivo, né, esse alargamento para talvez iniciar um impulso altista, era aqui a cabeça desse pivô, né, o topo anterior e a média móvel de 200 dessa região, e foi o ponto que o mercado alcançou, tá? E dali realmente se iniciou um movimento de alta que o mercado se encerrando não permitiu que fosse mais além. Mas eu vejo um viés mais altista nesse gráfico, tá? Se o mercado romper esse fundo, bom, daí as coisas começam a mudar um pouquinho. Mas por enquanto o viés altista, o que a gente aguarda é o rompimento desta zona aqui para acreditar num período um pouco mais direcional, nem que seja de curto prazo. Dólar. O dólar teve um dia de alta hoje, uma alta significativa. Ontem queda, hoje alta. A alta de hoje é bem mais forte que a queda de ontem. O volume também é melhor. A gente teve uma alta de 1,47% no dólar, né? O dólar alcançou essa zona de suporte intermediário, né, deste fundo, e reagiu positivamente. Ainda não rompeu essa consolidação para cima. Se romper, daí a gente deve ter uma alta em busca do topo de setembro. A gente está olhando aqui o gráfico diário perpétuo do dólar futuro. Okay? A gente está dentro de uma zona de congestão, né? Movimentos erráticos. Ontem, os vendedores se mostraram no comando. Dava para dizer que tinha um viés baixista, mas como eu venho dizendo para vocês, eu não vejo uma relação risco-retorno boa aqui para operar na venda. Eu estou mais altista para o dólar do que baixista. E o que está faltando é o rompimento dessa consolidação para o mercado buscar essa região. Hoje o dólar ofereceu, pelo menos na minha leitura, um ponto bacana. Eu não sou muito de operar dólar, mas hoje a gente fez uma boa operação, tá? Ontem o dólar
fechou, eita, peraí, rompendo este suporte aqui, tá? E a abertura hoje também foi bem bagunçada, em torno da linha d'água, e daí o dólar fez isso aqui, rompendo essa consolidação das primeiras 2 horas, e insinuando com esse candle que veio com bastante volume, repara o volume bem alto, que isso aqui foi um rompimento falso. E você sabe o que acontece com os preços quando há um rompimento falso. O preço vai na direção oposta, a gente buscou uma compra aí, um primeiro alvo era essa zona, rompida esta zona, o mercado deveria tentar buscar essa aqui. E foi o que nós tivemos hoje. O dólar fez um belo dia de alta ao longo de todo o pregão, respeitando a média móvel de 9, e acredito que isso deva continuar. É claro que aqui a gente vai ter um obstáculo, é natural que no intraday o dólar dê uma segurada aqui, mas eu estou acreditando que o mercado vai romper essa região, e rompendo essa região o dólar tem condições de sustentar uma alta por um tempo maior em busca desta região aqui. Ok? Mas do ponto de vista de gráfico diário, a gente não tem um setup claro, ok? Dando uma passada pelos contratos de juro, tem aí um movimentozinho de alta, nada muito significativo. A gente segue dentro de um zigue-zague descendente e o contrato de um F25 continua desconfortavelmente abaixo desta região, que oferece um obstáculo importante a qualquer tentativa de alta. Então, considero o ponto bem perigoso para o juro. Para compras, obviamente. Então é isso. Encerro aqui essa primeira parte do farol. Desejo a todos um bom descanso e até o farol de quarta-feira.